irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Já estávamos ansiosos para os encontrá-los aqui e juntos estudarmos a palavra de Deus. E a proposta para esse domingo, dia 14 de abril, é o estudo da lição de número 2 da Escola Bíblica Dominical, cujo assunto é este: a escolha entre a porta estreita e a porta larga. O texto bíblico que dá base a este assunto encontra-se no Evangelho de Cristo, escrito por Mateus, capítulo 3, versículos 1 ao 10, e também o capítulo 7, versículos 13 e 14. Vamos ao nosso textual e à nossa verdade prática? Vejam: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Lucas, capítulo 13, versículo 24. Verdade prática: a porta estreita não é uma opção, mas a única alternativa disponível para o crente entrar no céu. Nessa lição temos 3 objetivos, que são: explicar a analogia da porta estreita e do caminho apertado do ponto de vista bíblico e teológico. Destacar que a decisão pela porta estreita requer uma vida de renúncia e disposição para enfrentar os desafios da caminhada cristã. E, por fim, apontar que a entrada pelo caminho estreito está baseada no arrependimento, confissão de pecados e novo estilo de vida. Meus irmãos, esse projeto só tem sido possível por causa de você, do seu apoio, sua divulgação e sua inscrição neste canal. Também, tantos outros irmãos têm nos ajudado e não poderíamos aqui nos omitir de falar bem e divulgar aqueles que assim têm feito. E eu falo agora em nome da Livraria Evangélica Ebenezer, que tem sido uma porta que Deus abriu para todos que residem na cidade de Cruzeiro do Sul, no estado do Acre. O que há de melhor em livros cristãos, de estudos bíblicos, devocionais, biografias, doutrinários, de comentários bíblicos, você encontrará na Livraria Evangélica Ebenezer. Também as melhores Bíblias e estudos. Grandes lançamentos nesta área você encontrará também lá. Aí está aparecendo o contato da loja no Instagram e também o telefone, o WhatsApp, para você entrar em contato e conferir em loco essas novidades. O que significa a analogia de Jesus sobre a porta estreita e a porta larga? Qual a relação entre a porta estreita e a salvação? E quais as suas implicações? Vamos compreender melhor sobre isso? Vamos à nossa introdução? Ela assim nos diz: nessa lição estudaremos sobre o símbolo ou analogia da porta e do caminho. E o que é uma analogia, meus irmãos? É uma relação de semelhança entre duas coisas diferentes. E símbolo, ou também outro termo bastante citado ou conhecido, é arquétipo, que é aquilo que representa ou sugere algo, uma espécie de um modelo. No caso aqui, o caminho e a porta, nesse sentido figurativo, representa passagem, oportunidade, também entrada e destino. Mas no sentido literal, todos nós sabemos muito bem o que é um caminho, que é uma faixa estreita em um terreno que conduz de um a outro lugar. E uma porta? É uma peça plana que serve de entrada ou saída de um recinto. Elas eram feitas de madeira, de ferro, aço, pedras, para as casas, tendas, cidades e etc. Na Bíblia, esse termo porta é citado mais de 300 vezes. Nos tempos bíblicos, a porta de uma cidade era um local importante, mas também vulnerável. Por isso que ela era bastante vigiada. Era o único acesso e passível de um ataque dos inimigos. Por isso que o Salmo 121, versículo 8 diz: o Senhor guardará a tua porta, a tua entrada e a tua saída. Também, no mundo antigo, o lugar onde estava a porta de uma cidade era muito famoso. Nele se negociava, comprava, vendia, os juízes julgavam diversas causas, se pagavam os impostos
E um exemplo é Rute capítulo 4, que nos diz a Bíblia que Boaz, diante dos anciãos, os juízes de Israel, ele assume o compromisso de casar-se com Rute. Então, devemos compreender que o sentido figurado e espiritual usado por Jesus quanto o caminho ou a porta estreita e a porta larga tem a ver com o caminho espiritual e eterno do homem, de salvação ou perdição. Também deve ficar claro para nós essa segunda parte da introdução, sobre a porta estreita e a porta larga, o caminho apertado e o caminho espaçoso. Cristo aí tem a intenção de mostrar a todos os homens que há apenas dois caminhos ou portas que podemos percorrer, mas só há uma escolha, e que apenas o caminho apertado ou da porta estreita pode conduzir o homem ao céu. E ele ilustra a vida de renúncia ao pecado e decisão de seguir firmemente a Cristo. Há um escritor cristão norte-americano, Max Lucado, que assim nos diz: Deus nunca nos prometeu que a jornada cristã seria fácil, mas nos garantiu que a chegada valeria a pena. Vamos então agora ao estudo deste primeiro ponto: portas e caminhos. A figura dos dois caminhos tem sido comum em muitos pensamentos religiosos e filosóficos. Aparece na literatura judaica, como no Antigo Testamento, em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15, onde Moisés propõe ao povo de Israel o caminho da vida, do bem, e o caminho da morte, do mal. Também, no Salmo 1, versículo 6, há um contraste entre o caminho do justo, que é conhecido por Deus, e o caminho do ímpio, que o leva a perecer. No Talmud, que é o livro das tradições judaicas, há uma história que o Rabi Yehoshua, filho de Hanania, conta que uma vez estava viajando para uma cidade e encontrou numa encruzilhada um menino e perguntou-lhe: qual o caminho para a cidade? Ao que o menino lhe respondeu: há um curto e um longo. Ele tomou o caminho curto, mas antes de terminá-lo, encontrou obstrução no caminho, através da vegetação, que o impediu de prosseguir para a cidade. E ele teve que voltar e escolher o caminho, claro, mais difícil, mais longo, mas ele chegaria livre, porque nesse caminho não haveria nenhum impedimento. Também, conforme Neemias, capítulo 3, a cidade de Jerusalém possui 12 portas. E uma dessas é a porta do gado, também conhecida como a porta das ovelhas. Os estudiosos, alguns admitem que esta porta era pequena, muito estreita, porque ela era usada exclusivamente pelos animais que seriam abatidos ou sacrificados no templo. Por isso que Jesus, em João, no capítulo 10, versículo 7, afirmou: eu sou a porta das ovelhas. E no versículo 9 ele complementa: aquele que entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagem. Ele dá um novo sentido agora, claro, espiritual, de que na porta das ovelhas, elas que representam os homens, não mais morreriam, mas viveriam, por causa daquilo que Cristo fez, o seu sacrifício perfeito, que constituiu-se um caminho, um acesso a Deus. Também encontramos na literatura histórica secular que um filósofo grego, Parmênides de Eleia, do século V a.C., afirmava a existência de dois caminhos para a compreensão da realidade. O primeiro, dizia ele, é o da filosofia ou da razão, e o segundo é da crendice, da opinião pessoal, que é o enganoso. Outro indivíduo grego, Cebes, discípulo do filósofo Sócrates, no século IV a.C., em seus escritos numa tábua, afirmava: o caminho que não está muito cheio é o caminho que leva à verdade. O caminho espaçoso com luzes brilhantes seduz para a destruição. Então, meus irmãos, vejam que a imagem dos dois caminhos usada por Cristo não soou estranho para os ouvintes de Cristo em sua época. Ele compara o reino de Deus a uma casa que tem uma única porta e ela é estreita, tem admissão difícil, mas todos que por ela passam se salvarão. Ou seja,
tornam-se participantes do caminho. Era essa maneira que os cristãos primitivos eram chamados, os seguidores do caminho, conforme Atos capítulo 9, versículo 2 e o capítulo 19, versículo 9. Vejam que eu estou tratando sobre essas duas partes desse primeiro ponto de forma unificada, porque elas estão relacionadas, a porta estreita e o caminho apertado. A ordem de porta e caminho sugere a porta como entrada para o caminho, como símbolo da experiência do crente com Cristo. Cristo, ele chama o caminho para o céu de porta estreita e de caminho apertado. Não porque Deus não seja generoso, misericordioso, mas ainda que ele queira salvar a todos, conforme 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, na prática, poucas pessoas estão dispostas a permanecer no caminho da vida eterna, no caminho com Cristo. Em Mateus, capítulo 7, versículo 14, Cristo fala-nos da porta estreita. Estreita aí é adjetivo, do grego ístenos, cujo sentido é dificuldade ou restrição. Esta porta estreita tem um caminho apertado, que, segundo o comentarista da lição, apertado vem do verbo grego tlibo, que significa prensar como uvas, espremer, pressionar com firmeza. É um caminho comprimido, contraído, metaforicamente aborrecer, afligir e angustiar. Nós podemos complementar isso com o que está nesse quadro em azul do lado direito. São palavras de Cristo. Lucas capítulo 13, versículo 24. Porfiai, esforcem-se para entrar pela porta estreita. O sentido de porfiar aí é agonizar. É semelhante à agonia de Jesus no Getsêmani, para aceitar, se submeter, viver a vontade de Deus. E isso, meus irmãos, não é fácil, porque o caminho apertado, ele envolve uma vida de apuros e tribulação. É sobre isso que nos diz o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Todos aqueles que almejam viver piedosamente em Cristo sofrerão tribulações ou perseguições. E na terceira parte desse primeiro ponto, porta larga e caminho espaçoso. A porta larga e o caminho espaçoso simbolizam uma vida sem compromisso com Cristo, segundo o padrão do mundo. E é verdade. Jesus, em Mateus capítulo 7, versículo 13, ele nos mostra que só existem dois caminhos e o convite de Jesus é para que o homem entre pela porta estreita. Isso significa que o homem já se encontra no caminho largo que conduz à perdição, pois ao nascer ele já traz consigo a natureza adâmica, caída, pecaminosa, porquanto já entrou no caminho espaçoso da porta larga, que é caracterizado segundo o padrão do mundo, onde o homem perdido, sem Deus, vive segundo as suas próprias ideias, a sua vã maneira de viver. É um caminho amplo, muito frequentado, cujo final é de morte eterna. Os que estão nesse caminho não desejam ajustar-se aos ensinos das Escrituras Sagradas. É o que nos diz o comentarista pastor Osiel Gomes. Isso tem muito a ver com a frase de um certo autor, que diz: ou a Bíblia afasta o homem do pecado, ou o pecado o afastará da Bíblia. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos juntos agora ao ponto de número 2. Por que entrar pela porta estreita é difícil? E a primeira parte nos diz: uma porta aberta, porém difícil. Vejam, a porta da salvação, ela está aberta, mas ela é estreita, é muito rigorosa. E os homens estão tão apegados às suas paixões, inclinados aos seus desejos pecaminosos, que eles são como fardos presos aos homens, são largos e volumosos, que não os deixam entrar na porta da salvação divina por ser ela estreita. E o pecado é uma questão do coração do homem. O termo coração, na língua hebraica bíblica, é leve, e do grego cardia.
O sentido de coração, à luz da Bíblia, é o interior, a vontade, emoções e o raciocínio do homem. Jeremias capítulo 17, versículo 9, o Senhor diz: enganoso é o coração do homem. O coração do homem está doente, cheio de orgulho, de egoísmo. Mateus capítulo 15, versículo 19, disse Cristo: do coração procede maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. E isso impede a alma humana de atravessar a porta estreita. Por isso, poucos encontram o caminho do céu. Menos ainda são aqueles que andam nele e perseveram até o fim. Portanto, nada torna esse caminho estreito ou difícil para qualquer pessoa, exceto o pecado. E para nós que já somos salvos e estamos em uma caminhada cristã, devemos compreender que ela se tornará melhor sem fardos ou bagagem. Por isso que o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 1, assim nos admoesta: deixemos todo o embaraço, todo o peso e o pecado que tão de perto nos rodeia, nos agarra, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Agora, na segunda parte, as oportunidades à porta larga são atraentes, porque ela oferece um caminho de apego prazeroso ao mundo e de desprezo a Deus. O mundo é um sistema maligno, alienado de Deus, anti-Deus, dirigido pelo homem não regenerado, sob a influência do mal. O mundo que Deus amou e Cristo se entregou por ele não é esse, mas diz respeito a todas as pessoas, a raça humana, àqueles que estão à porta, próximos da porta, mas o mundo lhe é mais interessante a tal ponto que alguns apaziguam as suas consciências e vida pecaminosa com uma visão distorcida, relativizada do Evangelho e do amor de Deus. E uma das referências citadas pelo comentarista é a de 1 João, capítulo 2, versículos 15 e 16. Não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Um coração não pode conter dois amores tão hostis um para com o outro, como é o caso do amor da luz e do amor das trevas. Somente Deus é digno de ser completamente amado. A porta larga, ela é atraente por causa da concupiscência, que ainda no texto bíblico de 1 João, capítulo 2, versículo 16, veja nesse quadro azul do lado direito, concupiscência é o desejo carnal desenfreado pelos prazeres sexuais e a cobiça por posses materiais. João, o apóstolo, mostra-nos ali três tipos: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. E isso significa fazer o que Deus proíbe, possuir o que desagrada a Deus e ser o que Deus não quer. E agora, a última parte desse segundo ponto: as razões das exigências da porta estreita e do caminho apertado. Eles requerem uma transformação interior, uma decisão pessoal e uma disposição em seguir na contramão da maioria. Como já vimos, a porta estreita, ela é muito exigente. E essa é uma lição muito difícil, mas necessária. C.S. Lewis, um célebre autor cristão e professor universitário do século passado, um ex-ateu que converteu-se a Cristo, disse: se você está à procura de uma religião confortável, eu não lhe aconselho o cristianismo. O símbolo do cristianismo não é uma escada para você subir, mas uma cruz para você morrer nela. Então, para ser um cristão, é possível apenas nos termos daquilo que está em Mateus, capítulo 16, versículo 24. É uma das regras áureas do Evangelho, ditas por Cristo. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E isso significa que em todas as coisas deve se negar a própria vontade, por mais agradável que seja, e submeter-se à vontade de Deus, por mais dolorosa que seja. Ser puro de coração
e alinhar a inteligência e a vontade com as exigências da santidade de Deus. Vamos ao terceiro ponto? Entrando pela porta e pelo caminho do céu. Aí do lado direito está uma referência bíblica, Lucas capítulo 13, versículo 23, quando um homem dirige-se a Cristo e questiona o seguinte: Senhor, são poucos os que se salvam? Meus irmãos, na época do judaísmo pós-templo, esse era um grande problema teológico e havia bastante discussões entre os rabinos acerca daqueles que se salvariam, a quantidade ou número dos salvos. Muitos dos judeus consideravam que Israel, todos estavam salvos e as exceções seriam mínimas, mas eles não consideravam aqueles que são os critérios bíblicos que nós os estudaremos agora, cujo primeiro está na primeira parte desse ponto 3, arrependimento de pecado. E aí nos fala sobre João Batista. Ele não operou nenhum milagre físico, mas ressuscitou espiritualmente uma geração. Ele exerceu o seu ministério num tempo breve, de 9 meses a 1 ano aproximadamente. Ele foi como uma vela, que na medida em que se consumia rapidamente, também transmitia luz aos outros. A sua mensagem foi esta, Mateus capítulo 3, versículo 3. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E como fazer isso? Através do arrependimento, que da língua grega é o vocábulo metanel, cujo sentido é mudança de pensamento. Portanto, o arrependimento é um estado de reconhecimento dos erros cometidos, do abandono da má conduta e retorno a Deus, a fim de se alcançar paz e espírito. E aí, nesta parte, o comentarista fala-nos que é importante ponderar que o arrependimento bíblico não é uma questão meramente emocional, mas uma disposição para mudar de ideia, e um exercício que envolve o aspecto mental e moral do pecador. O arrependimento, ele abrange pelo menos 3 áreas da vida do ser humano. A primeira área é a da mente. O indivíduo deve reconhecer o erro praticado. A segunda área é a da emoção. O erro, o pecado deve trazer tristeza, que segundo Deus, conforme 2 Coríntios 7, 9, produz a vida. E a terceira área, que envolve o arrependimento, é a da vontade. É quando ele, o homem, dá meia volta e vai à cruz, a Cristo. E o próximo passo para se entrar pela porta e pelo caminho do céu é o que está na segunda parte desse terceiro ponto. Confissão de pecados. João Batista, seu ministério, sobretudo, foi exercido a partir daquilo que em hebraico é conhecido como techuvá, que significa um retorno, porque o homem, em seu estado de queda, de afastamento de Deus, ele está de costas para o Senhor. Então é necessário a techuvá. Ela é um elemento de expiação do pecado no judaísmo. Então, a confissão de pecado é a busca pelo caminho da restauração e da reconciliação com Deus. E nessa parte, aí nos diz, quando o homem reconhece em confissão que é um pecador, ele recebe o perdão de seus pecados. Nós não nos arrependemos ou mudamos quando choramos ou nos emocionamos, mas quando confessamos o pecado e o deixamos. Conforme Provérbios, capítulo 28, versículo 13, aquele que encobre suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. O célebre pregador do século XIX, Charles Spurgeon, já afirmava que a água santa, ungida, é a lágrima de arrependimento e de confissão do pecado. E finalizando na terceira parte, produzindo frutos de arrependimento. João Batista exigia que aqueles que foram alcançados por sua pregação, saduceus, fariseus, publicanos, soldados e etc., apresentassem provas da nova vida. Mateus capítulo 3, versículo 8, ele chama isso de frutos dignos de arrependimento.
E esses frutos não são a mudança em si, mas os atos que resultam dela. João Batista não queria exibição, mas comprovação de mudança, frutos, como forma de evidenciar um genuíno arrependimento. Que o comentarista da revista nos diz: quando uma pessoa tem um encontro verdadeiro com Jesus, isto produzirá frutos dignos de arrependimento, uma nova forma de pensar e agir e um novo estilo de vida. Glória a Deus. Povo de Deus, já estamos chegando ao final de mais uma lição. E acredito que ela tem sido uma grande bênção, não é verdade? Continue divulgando, compartilhando esse conteúdo e escrevendo-se. É muito importante que você faça isso. Assim, o YouTube e outras redes sociais entenderão que esse conteúdo é nobre e que vale a pena ser compartilhado com outras pessoas. Estamos apenas lançando a semente e os resultados pertencem ao Senhor, não é verdade? E resumimos a conclusão da seguinte maneira: no momento que inicia sua jornada com Cristo, o cristão deve ter consciência de que escolheu o caminho estreito e a porta apertada para trilhar o caminho do céu. John Wesley, o célebre avivalista do século XVIII na Inglaterra, assim dizia: o verdadeiro caminho para o céu é o caminho estreito, e os que não ensinam a andar no caminho estreito, qual é o único, são falsos profetas. A porta que leva ao céu, a Cristo, não passou por reformas, ela continua estreita. E no encerramento desta lição, gostaria de ler um trecho de um documento histórico cristão de meados do primeiro século, muito conhecido como Didaquê ou Didaché, a Instrução dos 12. Você poderá encontrá-lo na internet. Sobre os dois caminhos, assim está escrito, no capítulo 1. Existem dois caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte. Há uma grande diferença entre os dois. Esse é o caminho da vida. Primeiro, ame a Deus que o criou e segundo, ame o seu próximo como a si mesmo. No capítulo 5, esse é o caminho da morte. Primeiro, é mau e cheio de maldições, homicídios, adultérios, paixões, fornicações, roubos, idolatrias, magias, feitiçarias, rapinas, falsos testemunhos, hipocrisias, coração com duplo sentido, fraudes, orgulhos, maldades, arrogância, avareza, palavras obscenas, ciúmes, insolência, altivez, ostentação e a falta do temor a Deus. Nesse caminho, diz a Didaquê, trilha os amantes da mentira, os ignorantes da justiça, os que não desejam o bem do justo, e nem o justo julgamento, os que não praticam o bem, mas o mal. A calma e a paciência estão longe deles. Esses amam as coisas vãs, são ávidos por recompensas, não se compadecem com os pobres, não se importa com os perseguidos, não reconhecem o Criador, são também assassinos de crianças, corruptores à imagem de Deus, desprezam os necessitados, oprimem os aflitos, defendem os ricos, julgam injustamente os pobres e, finalmente, são pecadores consumados. Filhos, encerra Didaché ou Didaquê. Filho, afaste-se, pois quem faz isso ensina coisas que não pertencem a Deus. Você será perfeito se conseguir carregar todo o jugo do Senhor. Se isso não for possível, faça o que puder. Que Deus nos abençoe e até o nosso próximo encontro.